Boa tarde a todos, tudo bem? A paz. Bom, deixa eu continuar de onde ele parou, né? Eu estou em casa num verão, chega o Theo, ele fala, posso levar um discípulo meu aí junto? E chega esse rapaz com a cara de argentino, de jogador argentino, com a camisa da Juventus, a gente já apelidou ele logo de Higuaín. Ah, ele nem sabia o nome dele, a gente só chamava ele de Higuaín. E a pureza do Dudu impactaram a gente fala, a gente conversa dentro de casa, esse é para mim um dos tais. É uma das pessoas que me dá esperança. E hoje para mim é uma honra muito grande, cara, estar aqui, ver o que está acontecendo, né, nessa terra e na tua vida, na vida da tua família. Christian, você é um presente na vida dele, tá? Ele não merece você, mas essa família linda se formando e gerando gente com esse mesmo coração. Deem valor para o que vocês têm aqui. Não é comum, não se vê gente assim todo dia. E espero que a gente possa estar juntos mais vezes, né, amigo? Irmãos, a minha esposa está aqui também. Amor, dá um alô aí pro pessoal. Essa é a Ali. Rafa, como é bom te ver depois de tanto tempo. Meu Deus. A gente tem o mesmo sobrenome. Somos Gonçalves. Além de ser Abrantes, eu também sou Gonçalves. Né? Meu nome é de português. É Rodolfo Leite Gonçalves de Abrantes. É esses nomes que a gente tem que abreviar depois. Mas é um prazer te ver, querido, conhecer o varão. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Eu e minha esposa, a gente está há 2 meses na Europa e estamos voltando para o Brasil amanhã. Então a gente fica meio melancólico, nostálgico, tipo, fazendo uma recapitulação de tudo que aconteceu aqui nesse tempo. A gente veio num descanso, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso porque tem a ver com a mensagem que o Senhor colocou dentro do meu coração. Mas eu queria que você soubesse o quanto eu sou grato por essa terra. O quanto eu sou grato pelo continente europeu e como eu me alegro de estar num lugar onde Deus está se movendo de uma maneira singular, que eu vou te dizer, esses últimos meses mudaram minha vida. Eu queria ler um texto com vocês. É um verso porque assim, o que eu tenho para dizer tem tanto a ver com o que eu já estava falando, que se eu não falar o texto eu vou esquecer. E aí se o irmão não abrir a Bíblia, já não trouxe Bíblia, trouxe o telefone, aí já... né? Está em João capítulo 13, o verso 20. João 13, verso 20. O Senhor Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo teu Espírito Santo, te agradeço pelos anjos que o Senhor enviou, que nos cercam. Te agradeço por cada pessoa, por cada família representada, por cada casa representada, por cada nação representada aqui. Eu te peço que o Senhor toque tudo e todos que dizem a respeito a nós e que eles possam receber dessa porção que o Senhor está liberando. Eu oro para que os céus estejam abertos e os corações também. Uma resposta da terra ao céu. Os céus já estão abertos. Basta o nosso coração se abrir também. E que o Senhor marque a nossa vida nesse tempo. Para a tua glória, que assim seja. Amém? Queridos, eu creio no dom de cura que essa casa carrega. Principalmente a pessoa do Dudu. Eu creio na cura que ele carrega. E eu creio que quando a gente abre o nosso coração, a gente é curado. Eu e minha esposa, a gente está andando com o Senhor há 23 anos, mais ou menos. Parece muito tempo para quem tem 23 anos. Mas perto de onde eu quero chegar é muito pouco ainda. Eu sei que é muito pouco, mas é tudo que eu tenho. E às vezes, quando a gente é honrado, como ele me honrou, eu não mereço isso. As pessoas têm a tendência de achar que a gente é perfeito e que a gente é super-herói na fé. E esse ano foi um ano muito difícil para a gente, mas muito difícil mesmo. Atípico. Um ano de muitas dores, de muita luta, de muita guerra, de uma forma que atingiu. E muita gente pode pensar, cara, você está com muito chororô. Mas assim,
Às vezes, pequenas situações desencadeiam uma pressão tão grande que só quem está sofrendo entende. Quem aqui já não julgou Elias por ter fugido por causa de uma ameaça de Jezabel, mesmo depois de ele ter matado 400 profetas de Baal? A gente não faz ideia da opressão que fez esse cara fugir daquele jeito. Um profeta tão poderoso fugir daquela forma. Só quem está se sentindo sabe o que está acontecendo. O ano passado a gente tirou um ano sabático, eu e minha esposa. Na minha cabeça era um ano de férias, era um ano de surf. Vou passar o ano surfando. Mal sabia eu que Deus ia me moer, me triturar para o meu bem. Eu encontrei dores da minha infância dentro de mim. E hoje eu entendo que não era o Senhor não tem prazer de te fazer sofrer. Ele tem prazer de te ver crescer. E para que isso aconteça, você tem que entrar em contato. Sabe, tem muita coisa que você enterrou, você fez o velório. E aí no fim do filme aquela mão sai de dentro do caixão. Você fala, o bicho está vivo ainda, você vai ter que matar ele de verdade. E foi um ano que eu chorei tanto que eu tive até uma doença nos olhos, tive que operar os 2 olhos de tanto que eu chorei aquele ano. Acho que eram lágrimas ácidas, estudiosos dizem que tem lágrimas diferentes, lágrima de alegria, lágrima de dor, lágrima disso, daquilo, outro. Aquelas ferraram com meus olhos, e assim, eu precisei operar até. Prometo que não vou ficar chorando aqui, porque eu acho que já chorei tudo que eu tinha que chorar no passado. Mas eu chego esse ano cheio de projetos, cheio de sonhos, Deus deu muitas visões. Eu não creio nem que Ele me deu sonhos, Ele me deu visões. Coisas que eu vou encontrar e que eu estou começando a encontrar agora. Mas o começo do ano foi muito difícil, porque eu me acidentei surfando, quebrei meu dedo. Um dos sonhos que eu tinha era voltar a fazer música, a tocar, a ir para a estrada. De repente eu quebro o dedo da aliança, não posso tocar não. Tipo assim, você não vai tocar. Então eu passei 6 meses me tratando e foi muita pancada. O Brasil está vivendo um tempo assim de muita coisa vindo para fora, muita coisa que dói demais. E eu preciso confessar para vocês para ser curado, porque eu estou sendo curado nesse tempo. Eu tive que lutar muito para o meu amor não esfriar. Não meu amor por Cristo, mas o meu amor. Porque assim, eu tenho o meu amor pelo Senhor, o meu amor pela minha esposa, o meu amor pelos meus amigos, o amor pelas coisas que eu amo, mas todos esses amores vêm do mesmo coração. Então, não é a respeito de lutar pelo amor, é lutar pelo coração, é guardar o coração. Porque deles tem todas as saídas da vida. E aquele verso que dizia que nos últimos dias, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu nunca quis me colocar nessa lista. Mas quando eu vi, eu estava lutando contra ela. Mas lutando com todas as minhas forças. Até que eu comecei a perceber, diante de tanta lambança, de tanta coisa que a gente vê e sempre viu. Minha esposa, ela brinca, você tem um estômago de avestruz. Eu não sei como é que você consegue entrar em alguns ambientes. Eu focava em Jesus e ia. Eu via ambientes onde estava tudo errado, mas eu não estava nem aí. Eu focava em Jesus e ia. Eu focava nas pessoas que estavam com sede e eu ia. E parece que eu me blindava, mas parece que esse escudo ele foi perdendo a força. E certos ambientes e notícias e atitudes começaram a me ferir demais. E aí eu, passando por aquele texto em Apocalipse, quando o Senhor fala para a igreja de Éfeso, Ele diz, eu tenho visto a sua perseverança, a sua luta. Eu vi que vocês não podem suportar homens maus, que vocês puseram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Eu tenho visto o teu esforço. Ele diz depois, eu ainda tenho a teu favor que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Só que no meio disso ele fala, eu tenho porém contra ti que você deixou o teu primeiro amor. Então eu começo a perceber que essa igreja lutou tanto contra a falsidade, lutou tanto contra gente que não presta, lutou tanto contra gente mentirosa, que essa iniquidade foi esfriando o amor deles, ao ponto do Senhor falar, vocês precisam se arrepender e voltar para as primeiras obras. Sabe para quê? Para voltar a ver pureza. Não é que a sujeira chamou mais a minha atenção, é que eu preciso confessar, ficou mais difícil de ver Jesus. Era tudo isso que eu sentia falta. De ver aquela luz que ofusca toda a treva. Que me faz passar no meio e falar, cara, eu não estou nem aí para a lambança que estão fazendo. Eu quero focar no meu Senhor. E a gente se planejou para vir para a Europa. A gente já tinha se planejado desde o começo do ano. E a gente falou, cara, assim, tem uma coisa que vem com a idade. Você precisa de mais tempo para curtir. Então a gente, cara, vamos
vamos se preparar e vamos ficar 2 meses fora. Nos meus olhos, eu só queria sair do Brasil. Eu só queria sair daquela atmosfera, daquela frequência, daquele ambiente, para respirar. Eu achava que só de sair de lá me faria bem, mas eu não fazia ideia do bem que ia me fazer pisar no continente europeu. Por causa da forma nova e linda que eu comecei a ver o Senhor de novo. Eu precisava dar alguns testemunhos aqui. No ano passado ainda, eu me lembro que eu estava em Bali, foi um dos lugares que eu fui para surfar. E eu estava, milagrosamente, encontrei uma praia que tinha pouca gente surfando e fiz amizade com um rapaz australiano que tinha a cara, se fosse desenhar um australiano, era aquele cara, cabeludo, de bigode, sorrisão no rosto, garotão, gente boa, trocando ideia. A gente começou a trocar ideia, aí a gente revezando, cada hora um pegava uma onda, a gente conversava no intervalo. Eu me lembro que teve uma hora que eu voltei de uma onda que eu peguei, ele pegou uma, eu fiquei sozinho lá no outside e minha cabeça viaja. Cara, eu viajo, velho. Eu viajo. Tem vezes que até que eu me julguei, eu falei, eu acho que é sequela da época da maconha, mas Deus usa a tua cabeça, do jeito que ela for. Amém? Então se minha cabeça viaja, Deus vai usar minhas viagens. E eu tava lá viajando, e eu fiquei viajando. Eu me lembrei de uma vez que eu estava com um amigo meu que é lutador, ele era lutador do UFC, o Vitor Belfort. Eu estava com ele lá em Boca Raton, a gente sentado num café. E aí, a gente estava conversando, e de repente veio a moça que trabalhava no café e perguntou, desculpa, qual dos dois é o lutador? Aí eu falei, sou eu, ele é meu segurança, tá aqui. Fiz uma brincadeira. Eu sei que eu estava lá sentado sozinho na minha prancha, olhando para o mar, e me veio isso na cabeça. Eu comecei a pensar. Só que eu me vi respondendo para essa moça, falando, cara, isso acontece o tempo todo. Nisso, o australiano voltou. E ele chegou e falou assim para mim, hey, bro, você mexe com artes marciais, você luta alguma coisa? Eu falei, não. Não, cara, acabei de pensar uma viagem do caramba. De repente veio o cara e fala a minha viagem. E eu fiquei tão extasiado que eu não fiz nada. Mas eu fiquei pensando, e eu comecei a orar, Senhor, o que foi isso que aconteceu? E o Senhor me falou, estou te treinando, porque isso vai continuar acontecendo. E eu quero que você saiba que quando isso acontecer, é um sinal de que a porta abriu, de que tem algo para acontecer ali. E eu comecei a ficar atento a essas coisas, de pensar em alguém e 10 minutos depois encontrar aquela pessoa, ou pensar em alguém e ela me liga. Eu falei, cara, isso começou a acontecer com mais frequência. A gente chegou lá na Sardenha, aterrissamos em Cagliari. E eu tenho muitos amigos jogadores de futebol. E a gente está arrumando as coisas no hotel e minha esposa pergunta, amor, quem é aquele jogador amigo teu que joga no Cagliari? Eu falei, amor, eu não tenho nenhum amigo que joga no Cagliari. Ela falou, você já me falou, você tem um amigo que joga no Cagliari. Eu falei, não tenho, amor, eu tenho certeza, eu nunca vi um jogo do Cagliari, eu não sei nada do Cagliari, eu não conheço ninguém. Ela, você sabe? Eu não sei. Você conhece? Não conheço. Você conhece? Não conheço. Você conhece? Não conheço. Você já me falou, eu não falei. Tá bom, morreu o assunto. No outro dia a gente tinha que pegar o carro no aeroporto. E antes minha esposa, a gente ama comida de rua. E a gente queria ir no mercado público para tomar café da manhã. Ela gosta de comer coisas estranhas, ostra, coisa ali, quase vivo. Ele falou, vamos, beleza. Só que a gente não sabia que era uma ladeira, cara. E o sol da Sardenha é terrível. E aí a gente, cara, subindo aquelas ladeiras no calor, 11h30 da manhã, meu, derretendo. Daqui a pouco eu ouço uma voz assim, alguém falando, Rodolfo. Aí eu olhei e tinha uma família, um garotão, uma esposa e 2 crianças. Falei, oi, tentei, te fez um sorriso, será que eu conheço? Não, não conheço. Aí eu falei, oi, tudo bem? Ele, uau, você está aqui, que legal. A gente é lá do Discope, a gente é lá se alimenta lá com seus amigos. Eu falei, pô, que bacana, vocês estão aqui a passeio. Ele, não, eu jogo no Cagliari. Aí eu falei, cara... Eu me liguei. Minha esposa viu antes. Falei, cara, esse cara não é qualquer um. Eu tenho uma missão na vida dele. E a gente conectou, fez amizade, passou um bom tempo junto. E eu sei que é uma amizade que vai durar. Ontem, depois do Overmission, a gente foi jantar no shopping.
E andando pelo shopping, minha mente começou a viajar de novo. Passou uma adolescentezinha por mim, bem moderninha, assim. Um gosto meio duvidoso, mas Deus me deu um amor por ela. Ela passou por mim. Eu vi ela se arrumando na frente do espelho, se achando linda. E falando, vou escolher essa roupa, ela penteando seu cabelo, eu vi. E de repente, na minha mente viajante, eu imaginava alguém falando para ela que ela estava feia. E eu dava uma bronca nessa pessoa falando, cara, como é que você ousa dizer para uma mulher que ela está feia, cara? Ela se arrumou toda, ela saiu toda linda, ela não vai esquecer disso nunca. Seu traje, comecei a xingar essa pessoa na minha mente. Falei, como é que você faz isso com uma pessoa, cara? Minha mente viajando. A gente entrou no restaurante japonês que tinha ali perto do shopping, o Sakura. E a gente sentou. Aí do nosso lado sentou a moça mais extravagante, mais, cara, especial que eu já vi, assim, de um sorriso lindo. Uma roupa bem extravagante. Minha esposa olhou para ela e disse, você tá linda. E eu falei, não, está acontecendo de novo, cara. Em 1 minuto, a gente estava dando testemunho de como é que era o nosso casamento, conversando com ela, e ela falando que ela estava procurando um amor. E, cara, Deus deu um amor bizarro por aquela menina. E eu me lembro que eu fui para o banheiro e fiquei pensando, uau, que louco isso que aconteceu. Eu falei, a gente só não falou de Jesus para ela. Mas ao mesmo tempo o Espírito me falou, mas você vai ter outra chance. Ela voltou na nossa mesa depois e ficou mais uns 20 minutos em pé, de mãos dadas com a minha esposa. Eu falei, isso está acontecendo demais. Sabe, esse mover novo que eu vim experimentar aqui na Europa, que não é nada novo da parte de Deus, mas na minha vida me fez viver de novo, cara. Eu estou falando de coisas que aconteceram agora. Sabe, eu estou falando de um amor fresco que está descendo do céu. E aí esse verso, ele me vem na cabeça hoje, sabe? Porque Jesus diz, aquele que recebe a quem eu enviar, me recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Existe uma coisa implícita nisso, que é aquele que recebe o Senhor é recebido por Ele também. Então Deus está nos enviando para pessoas que Ele quer receber. E se Deus está te mostrando alguém, é porque já tem um lugar para Ele lá. Ele só precisa saber dessa verdade. Ele só precisa saber o quanto Ele já é amado por Deus. É como se Jesus, de uma maneira muito leve, muito poderosa, colasse do seu lado, fosse com você para qualquer lugar e dissesse, ei, me apresenta para o teu amigo ali. Me mostre para ele, eu quero conhecer ele, porque eu quero que ele me conheça. Se ele me receber, ele vai ser recebido. Já tem um lugar para ele. E se eu estou mostrando ele, é porque o coração dele já está aberto. Sabe, quando Deus mostra alguém para você, você pode ter certeza que Deus já mostrou você para essa pessoa também. Ainda que ele não saiba discernir essa linguagem, mas o coração dessa pessoa já está aberto. Tem uma passagem no livro de Atos que eu amo muito. E eu me sinto muito confortável de falar dela aqui, porque foi a primeira vez que o evangelho chegou na Europa. Que é quando Paulo e Silas estão numa viagem missionária e eles estão tentando ir para a Ásia. E aí a Bíblia diz que então o Espírito Santo nos impediu de continuar a viagem. E eles continuaram tentando. Aí a Bíblia diz, então o Espírito de Jesus nos impediu. Cara, se esses caras continuassem assistindo, acho que o Espírito do próprio Deus ia vir. Porque o Espírito Santo veio, o de Jesus veio, só faltava Deus vir do trono e falar, não é para ir para a Ásia. Só que naquela noite, Paulo tem um sonho. E nesse sonho ele via um homem macedônio que dizia, passa para cá e nos ajuda. Ele acorda de manhã, conta o seu sonho e eles entendem, é para ir para Macedônia. A gente tem que ir para lá. Cara, eu quero fazer uma pausa só para te falar da fé pura, quase que infantil que esses homens tinham. De ter um sonho e falar, é para lá que a gente vai. E investir o seu tempo, o seu recurso, para simplesmente acreditar num sonho, entendendo que ele é real. Que ele nada mais é do que uma visão do futuro. É Deus mostrando o que vai acontecer. Deus mostrou um homem dizendo, passa para cá e nos ajuda. Então eles chegaram em Filipos. A Bíblia diz, primeira cidade da colônia.
Eles puseram os pés ali e foram procurar um lugar. Eu quero que você perceba que eles estão numa missão, amém? Eles estão numa missão. Existe um portal aberto, porque eles estão obedecendo a visão. E quando você está obedecendo a visão, meu amigo, o céu já começa a se mover de uma maneira ainda mais poderosa. Porque eu creio que é um baita de um investimento da parte de Deus te dar uma experiência como essa. É o céu invadindo a terra para te fazer saber o que Ele quer. A honra que o Senhor nos dá de aceitar o plano dEle chega a constranger. Porque se você não quiser ir, você não vai. Eles chegam naquela cidade e eles procuram um lugar para oração. Encontraram um rio e eles viram aquilo ali era um lugar legal para oração. Perto da natureza, uma paz. Então eles sentaram ali e tinha umas mulheres. Dentre elas, uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Se eu não me engano, era de uma cidade chamada Tiatira. E a Bíblia diz, então o Senhor abriu o coração dela para entender as coisas que Paulo falava. Cara, eu posso pregar para você, se teu coração estiver fechado, não adianta, não acontece nada. Mas se eu te falar, Jesus te ama e o Senhor abriu o seu coração, você recebe o amor de Deus. Não é uma informação, é uma realidade espiritual. Então o Senhor lhe abriu o coração para entender o que Paulo falava. Eu quero que você perceba, o coração dela se abriu e ela recebeu. Amém? Jesus disse, se eles guardaram as minhas palavras, vão guardar as suas também. Então Paulo transmite as palavras de Jesus e aquela mulher recebeu o evangelho. Então ela constrangeu os discípulos a entrarem na casa dela e permanecerem ali. Olha que lindo, ela recebeu a palavra e recebeu aqueles que Jesus enviou. E aquele que recebe quem eu enviar, a mim me recebe. Então toda a sua casa creu e foi batizada. Amém? Que coisa linda. Eles continuam passeando pela cidade. E de repente tem uma moça que tinha um espírito de adivinhação, que ficava seguindo eles todos esses dias e falando a verdade. E dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E eles anunciam o caminho da salvação. Tudo certo, só não era o Espírito Santo. Até que Paulo se irritou com aquela moça e expulsou o demônio da vida dela. No momento que o demônio saiu dela, os senhores daquela moça, que ganhavam muito dinheiro às custas do dom que ela tinha, viram o prejuízo que isso causou e foram direto nas autoridades dizer, esses homens estão impondo costumes que não é lícito pra gente, nós não temos nada a ver com isso. Então de uma hora para outra a vida desses caras virou um caos, porque a polícia vem, prende eles, dão um cacete neles, na praça pública, leva pra cadeia, tipo assim, mano, o que é que aconteceu? Desculpa se eu falei, dão um cacete, eu não sei se aqui é... É porque tem umas coisas que o português do Brasil aqui é... E vice-versa, tá? Eu já vi umas coisas assim... Já vi os pastores falando uns negócios, repreendendo uns meninos que estavam andando pela igreja, que eu falei, cara, pra que falar assim do rapaz? Né? Mas tudo bem. Isso é um risco que a gente corre. Eles tomaram uma surra. E foram pra cadeia. Eu imagino na cabeça desses caras falando, cara, que missão é essa que Jesus me deu? Isso daqui não estava no pacote não, cara. Porque a gente não fez nada. Apanhamos, estamos na cadeia. Estão todo machucado. Com os pés e as mãos acorrentados no lugar mais fundo da cadeia. No lugar de densas trevas, cara. Então eles começaram a orar. Porque o ambiente do céu pode se manifestar em qualquer lugar. Então eles começam a orar. E quando você ora, você não está mais aqui. Você está na sala do trono. A nossa oração, ela não demora para chegar diante de Deus. Você ora e Ele está ouvindo. Não é a respeito de eu fazer minha oração chegar até Ele. É a respeito de quando eu começo a orar, eu cheguei. Então eu tomo consciência do ambiente que eu estou. E quando você começa a orar e toma consciência do ambiente que você está, já não tem mais dor. Já não tem mais lá, porque essa é a realidade do céu.
Sabe, muitas vezes eu vejo principalmente alguns jovens querendo contestar a veracidade ou a existência ou não de Deus e dizem, se Deus existe, por que que existe fome? Se Deus existe, por que que existe morte? Por que crianças morrem? Se Deus existe, por que existe guerra? E isso soa muito infantil, mas na verdade essa pessoa sonha com o céu. Um lugar que não vai ter choro, nem dor, não vai ter guerra, não vai ter fome, não vai ter boleto para pagar. Não tem doença, pronto, você sonha com o céu. A gente só precisa apresentar, cara, não tem nada de errado com a tua indagação. A verdade é que você sonha com Deus. É tudo que você quer, não é? Um mundo sem dor, sem problema. Pois é, esse mundo existe, cara. Se você quiser, eu te apresento o dono da casa. Eles começaram a orar e naturalmente a atmosfera do lugar mudou. É assim que o evangelho chegou na Europa pela primeira vez. Então, já que está tudo muito bom nesse ambiente, eles começaram a cantar. Os presos machucados cantando. E quando eles começaram a cantar, cara, a terra não aguentou a pressão do céu. Então teve um terremoto. E as cadeias quebraram, as correntes caíram, as portas se abriram. De repente, a libertação que veio sobre eles veio para todos os que estavam no lugar. Você percebe que essa missão deles é carregada de libertação. Tem uma mulher sendo liberta na beira do rio, tem outra mulher sendo liberta no meio da rua. E agora tem um monte de preso no lugar mais fundo daquela cidade, mais escuro daquela cidade. Liberdade chegou nesse lugar. Na hora que as correntes caíram, que as portas se abriram, o carcereiro da prisão, vendo que os presos agora poderiam fugir e que a vida dele é quem ia pagar, ele puxou de uma espada, não para matar os presos, mas para se matar. Ele falou, eu prefiro morrer do que sofrer o dano que eu vou sofrer, porque isso daqui seria culpa minha. Agora você vê que cena louca. O preso Paulo, no escuro, diz, não te faça mal algum, porque todos nós estamos aqui. O cara que está encarregado de manter ele preso, está querendo se matar, ou seja, eu conheço muito crente que daria testemunho, então o cara se matou e a gente fugiu, aleluia. Eu já vi uns testemunhos assim. Vi um testemunho lá em Boston, a irmã dizendo, a casa do meu vizinho era um monte de traficante, veio a polícia, matou todo mundo, glória a Deus, a gente orou. Não, não aplaudo isso não. Paulo está dizendo para o cara, não te faça mal algum, está todo mundo aqui. Então o carcereiro pediu luz, eu acho lindo esses detalhes da Bíblia, ele pediu luz. Ele trouxe uma luz, ele veio até Paulo e Silas, se ajoelhou no chão, cara. E disse, o que é que eu faço para ser salvo? Isso não está escrito, mas eu só posso imaginar na minha mente que viaja. Amém? Paulo lembrando do sonho dele, de um homem, dizendo, passa para cá e me ajuda. Fala, então quer dizer que é tu? Eu apanhei, fui preso só para chegar no lugar onde você estava. Agora eu já não tenho mais nem do que reclamar, porque eu encontrei o alvo. Foi você que me trouxe até aqui. Ele diz, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. É uma das noites mais loucas que eu já vi na Bíblia. Porque o carcereiro então aceitou Jesus, levou os presos para casa, deu banho neles, lavou as feridas, botou a mesa. A família inteira dele creu em Jesus. Todos foram batizados. Aquele que recebe, aquele que me enviou, é a mim que recebe. Tem mais uma casa recebendo Paulo e Silas por causa de um. Só que a noite não terminou. Gente, desculpa, mas o dia está clareando, vocês precisam voltar para a cadeia. Tá bom. Volta todo mundo para a cadeia. Que noite louca. No outro dia, é como se a opressão espiritual tivesse perdido completamente o seu poder. Porque agora a
A própria autoridade está dizendo, cara, tem que soltar esses caras que são romanos, a gente vacilou. Então os caras falam, olha, vocês podem ir. Agora o mais louco é isso, é crente, velho. Olha Paulo dizendo, o quê? Sem motivo algum bateram na gente, sem motivo algum prenderam a gente, agora querem soltar a gente? Não vou sair não. Pode vir aqui me tirar. Então lá vem os soldados humildemente falando, olha, desculpa, foi mal. A gente queria pedir, por favor, para vocês irem embora da cidade. E sabe o quê? Eles se despediram dos irmãos, se despediram de Lídia, da casa deles e foram embora. Sabe por quê? Porque missão dada é missão cumprida, parceiro. Eu amo o princípio das coisas. Eu amo o livro de Gênesis. Eu amo ver aquelas séries que você assiste e depois eles inventam uma série nova que é o começo de tudo, só para você entender de onde veio aquele negócio todo. E eu amo falar disso na Europa. Porque o evangelho começou na Europa assim. Cheio de poder, cheio de libertação, cheio de gente abrindo o coração e abrindo a casa. Primeiro eles abrem o coração, depois eles abrem a casa. E por causa deles, todos da sua casa abriram o coração também. E Jesus foi entrando em cada coração de uma vez. Sabe, numa velocidade assustadora, mas numa simplicidade que chega a constranger. Uma das coisas que eu mais amei sobre a Itália, dolce far niente. Ficar olhando para a praia com a mão na cintura. E o dia passando. E sabe o que? Eu e a Ali, a gente passou um mês na Sicília. E lá no Brasil, a primeira coisa que a gente ouve de Sicília é máfia. Eu nunca me senti tão seguro no lugar. Mais do que isso, eu nunca me senti tão respeitado no lugar. Os italianos têm aquela fama de olhar para as mulheres, né, daquele jeito. Cara, na Sicília eu não vi ninguém olhar para minha esposa com um olhar de desejo. Ninguém fica se olhando. Sabe o quê? Cuida da sua vida aí, meu irmão. Eu tô aqui cuidando da minha, curte aí. A praia tá lotada e ninguém se esbarra. Sabe, fica na sua, curte a sua vida aí. Ao mesmo tempo, esse negócio dá a impressão de que ninguém se importa com o outro. É uma impressão que você pode ter, errada. Agora, se isso é uma impressão que se passa de que, cara, cuida da tua vida que eu cuido da minha, imagina o que acontece quando você começa a se importar com a vida do outro. Imagina a bomba de amor que as pessoas não vão receber quando você começar a se importar com a vida do outro e dizer que ele é precioso, e dizer que ele é especial, e mostrar para ele que ele não é invisível, e mostrar para ele que Deus, o Criador dos céus e da terra, está interessado nele. Teve uma outra família que a gente conheceu lá na Sardenha, Francesca e Albert. Minha esposa, eu tive que estudar italiano por causa da minha cidadania, então eu falo um pouco. Minha esposa só me viu estudando e falou, depois eu estudo, depois eu estudo, depois eu estudo, depois eu estudo. Chegou na Itália e não tinha estudado nada. Minha esposa ama conversar. Ela é uma mulher normal, mas ela é mais mulher do que as outras. Eu sempre brinco que aquela conversa de Jesus em João 4, quando ele encontra a mulher na beira do poço de Samaria. Já viram o tamanho daquele texto? Já viram o tamanho daquela conversa, cara? Então disse Jesus, respondeu a mulher, disse Jesus, respondeu a mulher, disse Jesus, respondeu a mulher, disse... Então a mulher falou e Jesus disse. Então a mulher, e aí Jesus falou, e aí a mulher respondeu. Aí a mulher mudou de assunto. Né? Chama o teu marido e fica, veja que tu és profeta, nossos pais adoravam nesse monte. Como é que muda de assunto assim? Tipo, cara, é porque era uma mulher, meu irmão. O texto seria a coisa mais sem graça do mundo se fosse um homem na beira do poço de Samaria. Se o texto fosse um homem na beira do poço de Samaria, deixa eu completar. Se fosse um homem na beira do poço de Samaria, então Jesus, cansado da viagem, sentou-se na beira do poço e veio um homem tirar água. E Jesus disse, dá-me de beber. Então o homem falou, tome. Acabou. Morreu o texto, acabou, toma aí, brother. Beleza. Mas como era mulher, como tu, sendo homem judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana, isso porque os judeus não se dão com as mulheres. Olha, se tu tivesse o dom de Deus, soubesse quem é que fala contigo. Ah, cadê essa água? O senhor não tem baldes, poços profundos? Jacó, Cara, mulher é assim.
E glória a Deus. Porque assim, ó, por mais que minha mente tenha viajado para o lugar certo, se não fosse a minha esposa, muitas dessas experiências que eu estou compartilhando com você não teria acontecido. A moça ontem no restaurante, foi minha esposa que entrou na minha visão. Eu tive a visão de dizendo que ela era linda, que ela estava arrumadinha. Foi a minha esposa quem fez. Então, eu preciso dessa mulher do meu lado, para que Jesus faça uma obra completa na nossa vida. Conhecemos a Francesca e o Albert lá na praia. Aquela italiana sarda, clássica. Chamava a filha dela só no grito. Rebeca! A praia inteira ouvia. Estava do nosso lado. Eu sei que esse tipo de comportamento muitas vezes irrita minha mulher, porque minha mulher, ela fica atenta a todas as conversas ao redor. Só que minha esposa olhou para aquela criança e amou aquela criança. E a criança precisava ir no banheiro, fazer número 2, e não tinha papel. Não tinha banheiro também. Minha esposa tinha wipes. Aí ofereceu wipes. Aí chegou, wipes. Elas não falavam inglês, tipo, wipes, wipes. Cara, por causa de um papel higiênico, elas fizeram amizade. Passaram o dia inteiro conversando, sendo que a mulher não fala inglês, nem a Ali fala italiano. Pegaram o maior amor do mundo. O marido dela, o cara mais gente boa que tem. Nos despedimos no final de tarde, dizendo, amanhã, no mesmo horário, aqui a gente se encontra. No outro dia a gente estava lá, era o último dia deles. Chegamos lá, aí ela trouxe um monte de comida, a gente também levou um monte de comida e ficamos lá comendo, e aquela gritaria. Aí começou aquela choradeira que estava na hora deles irem embora, a criança chorando, todo mundo chorando, se abraçando, 30 abraços antes de ir embora. Quando eles estavam indo embora, aí ele falou, amor, a gente tem que orar com eles. E eu numa preguiça danada, naquele sol, aquela duna, eu vendo aquela duna, minhas panturrilhas já começaram a queimar. Eu falei, amor, ora daqui. A oração chega lá. Não, a gente tem que orar com eles, tem que orar com eles. Eu falei, mas amor, ela tem que orar com eles. Francesca, ela já parou lá. Ah, peraí. Aí fomos lá, subindo a duna. Eu falei, meu Deus do céu. Subimos, a gente tem que orar com vocês. Beleza. Demos as mãos. Aí eu falei, ó, eu vou orar em português, tá? Que minha oração em italiano ela é muito rasa. Então, assim, deixa eu orar em português. Mas crê que é da parte de Deus. Ela, tá bom, pode orar. Comecei a orar. Abençoando a vida deles. De repente a Francesca começa a chorar. Chorar, 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 chorar. Eu falei, em nome de Jesus, amém. Aí eu fui tentar explicar para ela o que eu tinha orado. Ela disse, eu entendi tudo. Eu entendi tudo que você falou. Pegamos contato, se falam quase todo dia. Aí a Francesca fez um post no Instagram, dela uma foto dela com a filha dela, e botou minha música de fundo. Eu falei, cara, eu só amei. A gente só precisou amar, cara. A gente precisa crer que você só precisa ser, às vezes, uma faísca. Porque o lugar já está inflamável. E o fogo vem do céu. E no tempo certo, a coisa vai acontecer. Sabe, não é à toa que quando o Espírito desce pela primeira vez sobre os discípulos, ele veio numa forma como que línguas de fogo, acendendo cada um. Você carrega um fogo da parte de Deus que pode incendiar um incêndio bom, um incêndio que não destrói, uma sarça que não se consome, mas que faz corações queimarem de novo por ele. Porque isso é um sintoma absurdo de quando Jesus fala com alguém. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Depois que Jesus parte o pão e eles finalmente veem que é o Senhor, um olha para a cara do outro, eu imagino que chorando, cada um com um pedaço de pão na mão, comendo. Seu coração não queimava quando ele falava. Porque ele vem e ele faz isso, ele incendeia corações. Por muito tempo se disse que a Europa era um continente frio. Por muito tempo se disse que era um cemitério de pastores, cemitério de igrejas. Eu acho que a estratégia que foi usada no passado só era errada. Eu não tenho como implementar um método que deu certo lá no Brasil, aqui. Eu preciso primeiro amar essa terra. Eu preciso primeiro amar esse povo. Eu preciso primeiro entender qual é a linguagem de amor deles. Porque cada um tem a sua linguagem de amor.
A minha linguagem de amor, por exemplo, é tempo de qualidade. Eu gosto de passar tempo com a minha esposa. Se ela quiser me dar um presente, é só a gente sair para jantar junto, ficar ali, andando de mão dada, ir para um lugar e não fazer nada, ficar junto. Minha esposa tem uma linguagem mais de presente. Ela gosta de ganhar, mas também ela gosta muito de dar presente. Ela está agoniada que foi meu aniversário, ela não me deu um presente, sendo que ela me deu 2 camisas, um perfume. Ela falou, não te dei um presente. Eu falei, que é isso? Um monte de negócio que eu estou carregando. São nossas linguagens de amor diferentes. Se eu quiser manifestar o meu amor por ela, não adianta eu querer só passar tempo do lado dela. Porque ela não vai se sentir amada. Eu vou estar amando ela na minha linguagem de amor, mas eu não vou estar traduzindo o meu amor para ela. Da mesma forma, se ela só me der presente e não ficar comigo, eu falo, tá, eu não quero, é mais uma coisa, eu não preciso de nada disso. Por favor, não me dá mais camisa. Aliás, essa camisa foi uma dessas que ele me deu. Você gosta de desenho? Eu faço uns desenhos massa para ela. Eu faço uns cartãozinhos massa para ela. Faço ou não faço? Ela... É desenho. Hoje, ela descobriu uma nova linguagem de amor. Meu desenho. Eu faço um desenho, eu desenho mal pra caramba. Mas quando eu faço de bate-pronto, fica um desenho fantástico, brother. Parece uma foto mal feita, mas é. Ela tem um caderno de desenhos. Ou seja, a gente precisa falar a língua do amor do outro. Sabe qual é a linguagem de amor de Cristo? Não adianta eu ficar levantando os braços, cantando para ele, dizendo eu te amo. Ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, essa é a minha linguagem de amor. Sabe, ele disse na grande comissão, ide por todo mundo pregar o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Pega essa, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então não adianta eu simplesmente chegar num ambiente e querer ficar dando ordens para as pessoas. Isso pode, isso não pode. É assim, não é assim. Faz isso ou faz aquilo. Não sou eu que fico dando ordens para as pessoas. A ordem é para mim. Quando eu recebo um mandamento do Senhor, e o mandamento ele é muito mais do que uma ordem. Porque quem me deu o mandamento é o próprio Deus. Não foi um chefe. Não foi um imperador, não foi o dono da empresa. Não, ele é Deus. Então tudo que Deus fala para mim no imperativo soa como ordem, mas é uma profecia. Quando ele disse, ide por todo mundo, ele não está dando uma sugestão. Ele está dizendo, vocês vão. Porque eu estou ativando vocês com a minha palavra. Vocês vão fazer discípulos. Vocês vão batizar as pessoas. E sabe o quê? Vocês vão ensinar eles a guardar o que eu vos tenho ordenado. Porque ele falou, e se você recebeu o que ele disse, isso é uma verdade dentro de você. Certa vez eu vi um pregador falando sobre os 10 mandamentos, ele usou essa analogia. Não são ordens, são profecias. É como se Deus dissesse, o meu povo não matará, o meu povo não adulterará, o meu povo não dará falso testemunho. Ou seja, ele está dando forma para o seu povo. Dizendo, assim que é o meu povo. Então se eu recebo essa palavra como uma profecia sobre a minha vida, cara, eu me torno o que ele disse que eu sou. Então quando Deus me diz, vai, você só vai. Quando Deus fala ama, só ama. Ele prepara o terreno antes. Ele prepara tudo antes. Ele prepara você, ele prepara o tiro e o alvo. Ele prepara você que vai, ele prepara para quem você está indo. Eu acho lindo quando Jesus aparece para Cornélio. Não, perdão. Quando Jesus aparece para Paulo. E Paulo tem aquela experiência. Paulo, um cara que amava Deus, cara. Amava de verdade. Ele amava tanto que ele estava caçando aquela seita dos nazarenos. Ele não entendia o que era o evangelho. Ele amava tanto a Deus que ele falou, vou eliminar esse povo da face da terra porque eles são inimigos de Deus. E ele está indo até que Jesus aparece para ele no caminho na forma de uma luz e diz, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E Paulo, naquela hora, tem uma das conversões mais lindas. Eu acho que a conversão de Paulo acontece na resposta dele. Ele diz, quem és tu, Senhor? Pensa, ele sabe que é o Senhor. Ele sabe que é o Deus que ele estudou a vida inteira, mas nunca conheceu. E agora ele está dizendo, quem és tu, Senhor? Eu confesso que eu sei que é Deus, mas eu confesso que eu não sei quem Deus é. Quem és tu, Senhor? Então, o Senhor responde para ele, eu sou Jesus a quem você persegue. Cara,
essa passagem, ela mexe muito comigo, porque quando Jesus diz, eu sou aquele que você persegue, tem um duplo sentido nisso. Tem um sentido literal que a gente entende. Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus está dizendo, eu sou Jesus. Quando você persegue a igreja, é a mim que você persegue. Ok. Mas também tem um outro sentido que me fez a cabeça fritar. Minha mente viaja. Eu sou Jesus, a quem você busca a tua vida inteira. Eu sou esse que você persegue. Prazer. Entra na cidade e lá te dirão o que fazer. Confessa que Jesus podia dizer para Paulo o que fazer? Mas ele fala, não, lá vão te dizer o que você tem que fazer. E ele foi. E nessa cidade tinha um homem chamado Ananias. E Jesus aparece para Ananias e diz, Ananias, ele fala, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que você vá na rua chamada direita. Procura na casa de Judas. Tem um homem hospedado lá chamado Paulo. O apelido dele é de Tarso. E eu quero que você vá lá. E Ananias começa a falar. Não, e ele ainda diz, e esse homem está orando. E ele teve uma visão na oração dele, no qual você, um homem chamado Ananias, aparecia para ele. E ele era curado da sua visão. E Ananias fala, mas Senhor, deixa eu só fazer um parêntese, Senhor, ele é ruim, tá? Ele veio aqui para me matar, ele está matando teus filhos, tudo. E o senhor sabe disso? O senhor está ligado que ele veio para cá para me matar? Essa é a impressão que Ananias tem de Paulo. Sabe como é que Jesus faz para transformar o coração de Ananias? É só mostrar quem Paulo é aos olhos de Cristo. Vai, porque esse é um homem precioso para mim, é um vaso escolhido. Deixa eu te mostrar o futuro dele. Ele vai levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. E eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer por amor do meu nome. Agora Ananias vai. Agora imagina se Ananias amarela. E aí tem que aparecer um anjo lá para Paulo para dizer, Paulo, sim senhor, então, o Ananias que você viu em visão, ele não pôde vir. Então a gente está vendo se tem alguém disponível, tá? Você tem que entender que isso é muita treta, a galera está com medo de você. Deus prepara o coração de um e prepara o coração de outro. Eu falei de Cornélio confundindo, mas a situação de Cornélio e Pedro é a mesma. O anjo aparece para Cornélio e diz, manda chamar um tal de Pedro que está na casa de Simão, curtidor, lá em Jope, que ele tem um negócio para te dizer. E Pedro está tendo uma visão de um lençol descendo do céu com um monte de animal impuro, falando, mata e come, não vou comer, mata e come, não vou comer, mata e come, não vou comer. Meu Deus do céu, cara. Não entendo o que está querendo dizer. Aí aparecem uns caras falando, tem um Pedro aqui? Tem. O Cornélio mandou chamar, aí Pedro entendeu a visão, falou, eu vou. Deus trabalha no coração de um e no coração de outro. Quando Ele está te dando uma visão, Ele está dando a visão para o teu alvo também. E sabe o quê? Quando Pedro entra na casa de Cornélio e pergunta por que eu estou aqui, Cornélio conta a sua experiência. Há alguns dias atrás, nessa mesma hora, um anjo apareceu, me disse que eu tinha que chamar você porque você tinha uma coisa para me dizer. Eu chamei minha família, meus amigos, meus vizinhos. E Cornélio termina assim, ó. Agora estamos todos nós aqui na presença de Deus, esperando para ouvir o que você tem para dizer. Cara, Pedro só começou a pregar, nem terminou, o Espírito Santo caiu em todo mundo. Sabe por quê? Porque a missão foi cumprida. O encontro aconteceu. É Jesus mostrando o futuro. Eu creio que tem um futuro maravilhoso para a Europa, cara. Assim como um dia da Europa vieram missionários para o mundo todo, e a minha nação brasileira é muito grata aos missionários que saíram daqui, que largaram tudo para ir lá nos evangelizar. É tempo dos filhos voltarem para a casa dos pais e devolverem esse amor, entendendo essa linguagem. Aconteceu de novo. Eu lembro que quando teve um incêndio, foi o primeiro dia que a gente ligou a TV no quarto do hotel que o Dudu botou a gente. Aliás, o Dudu botou a gente num hotel. Rapaz, nem Salomão. Aquela conversa. Nunca vi tanta estrela na frente do hotel. A gente ligou a TV e era a notícia do incêndio. E eu achei até engraçada a forma como se escreve em Portugal, né? 20 mil pintos mortos. Era um aviário, era uma notícia triste. Eu comecei a prestar atenção, falei, cara, não tem graça. Era um senhorzinho chorando porque o aviário dele foi todo destruído. Ele teve um prejuízo milionário. E eu me lembro que o repórter perguntou, o que o senhor espera que aconteça agora? E aquele senhor, ele disse, eu espero que o governo faça alguma coisa. Nessa hora o Espírito me tocou.
Falei, ele não espera a ajuda das pessoas. Na cabeça dele, as pessoas não vão ajudá-lo. E eu pensei, eu acho que é uma grande oportunidade da igreja se mostrar. E aí eu chego aqui no culto, o irmão que está, antes de eu subir, ele está falando, nós vamos ajudar as pessoas que sofreram com incêndio. Eu falei, cara, está acontecendo. Essa é a linguagem de amor. Essa é a linguagem de amor. Sabe uma coisa que eu amei a respeito da igreja da Europa? As pessoas não são números. Ontem mesmo, o pastor Felipe lá, estava recebendo o Over Mission, ele falou, a gente sabe o quão difícil é para um europeu entrar dentro de uma igreja, então a gente dá muito valor para cada vida que chega aqui. Eu não consigo imaginar alguém abrindo uma igreja na Europa sonhando em ficar rico com o ministério. O europeu é um continente de primeiro mundo, mas as pessoas têm uma vida muito simples, que constrange. Eu fiz as contas. Eu e minha esposa precisamos de 1/3 do recurso que a gente precisa para viver no Brasil, para viver na Europa muito bem. Porque o momento é muito mais precioso do que coisa. Você não precisa de muito para ser feliz, cara. Agora já imaginou um povo que tem uma vida simples, encontrando esse amor mais valioso do mundo? O amor de Deus manifesto através dos seus filhos, através das suas filhas. Eu vejo as ruas da Europa se enchendo desse amor, cara. De gente que se importa de verdade e trazendo essa vida aí, cara, cura acontecendo, libertação acontecendo, corações queimando de novo. Sabe por quê? Porque a Europa já viu de tudo e já viu bastante, mas talvez essa geração ainda não conheça o amor na sua forma mais pura e poderosa. E essa é a ferramenta que Jesus deu de graça para a sua igreja. Ele nos equipou com tudo que a gente precisa. Paulo, quando fala dos dons, ele descreve sobre os dons, mas ele diz, o amor é o mais poderoso. Olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu tivesse dom de profecia, ainda que eu fizesse, meu irmão, chover de baixo para cima, ainda que eu fizesse fazer fogo do céu, não, se eu não tivesse amor, eu era só como um sino que soa por aí, um barulho que ninguém entende. Com um pouco de amor, cara, vidas vão ser transformadas. Se coloca de pé, eu quero orar com vocês. Eu creio que é uma estação do amor, amém? Eu não estou fazendo propaganda, não. Mas hoje eu soltei uma música nova. Se por favor, depois você ouça. E é uma música de amor, cara. É uma música que eu escrevi para minha esposa. Sobre o nosso ano passado, quando a gente descobriu o tesouro que é uma vida simples. Tem uma frase da música que diz, o que é ser feliz? Eu quero uma mesa para 2. Só isso. Deixa a gente ficar aqui, sabe? Tem uma frase que diz, o presente mais caro é um momento com meu amor. O engraçado é que eu soltei essa música e todo mundo que fez os comentários falou, que louvor maravilhoso. Vou tirar a música, vamos tocar na igreja hoje. E eu só pensando, eu acho que eles não entenderam nada, velho. É uma música de amor, é romântica. E muita gente chamando aquilo de louvor, Rodolfo, que louvor maravilhoso, uau, me levou para a presença de Deus. Eu quase que eu falava, para, é uma música de amor. Até que o Senhor começou a me falar, você fez essa música debaixo dos meus olhos. As pessoas estão me vendo na tua música de amor. Hoje à tarde o Senhor me ministrou isso, falou, você não está enxergando que quem está olhando para isso está me vendo? Eu não tinha pensado em dizer isso, mas eu estou te dizendo agora, eu creio que Deus está liberando uma unção poderosa no amor. Deus está liberando uma unção poderosa sobre os casais, sobre as famílias.
A forma que o marido vai tratar a esposa vai tratar o marido. A forma como vocês vão fazer casamento, e eu amo isso a respeito, principalmente na Itália. A Itália, casal se chama cópia. Cara, eu amei essa palavra, velho. Ma che bella cópia. A gente ouviu tanto isso, ma che bella cópia, ma che bella cópia. E eu falei isso pra tanta gente também, ma che bella cópia. E a gente via os velhinhos, cara. Sabe o que eu achei lindo? É que eles parecem cópias mesmo. Não é aquela coisa, uma bagunça lá no Brasil, que é um caba velho com uma mulher nova, tipo assim, não. É velho com velho, novo com novo. Gordinho com gordinho, magrelo com magrelo. Cara, é engraçado isso, cara. O cara é atlético, a mulher é atlética. São cópias. Parecem irmãos. É engraçado, mas sabe o que, cara? Tem uma unção sobre isso. Eu me lembro que no dia que eu casei, eu comprei a aliança daquela grossa. Eu não estou usando ela porque meu dedo quebrou, ele está grosso ainda, ele não parou de inchar. Mas quando ele parar de inchar, vai voltar a aliança aqui. Eu comprei a aliança mais grossa que tinha, porque eu falei, todo véi tem uma aliança grossa. Eu falei, eu quero ser casado até o último dos meus dias, cara. Eu e a Ali, a gente vê aqueles velhinhos andando de mão dada, e a gente só fala assim, ó nós ali. A gente não está tentando parecer mais novo não, cara. A gente está tentando chegar nesse momento em que eu vou ser um maracujá, ela vai ser uma mexa, e a gente vai estar se achando lindo, sabe, querendo ser vivo como no primeiro dia. Deus está liberando uma unção sobre o amor, cara. Tem uma unção especial sobre o amor. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, por favor. Pai, eu oro para que esses corações estejam abertos para receber o teu dom, para receber a tua unção, para receber aquilo que o Senhor está liberando do alto. Algo específico para a Europa. Não é uma estratégia brasileira, não é uma estratégia americana. É algo que o Senhor tem para essa terra. Então eu te peço, nos ensina a falar essa língua. Nos ensina a ser fluentes no idioma que o Senhor quer comunicar com o povo dessa terra. Pai, a Europa está cheia de gente do mundo inteiro e cada uma delas, Senhor, tem uma necessidade, uma carência. Cada uma delas tem dores diferentes, questões diferentes a tratar. Mas o amor fala com todos os corações. Contra o amor não tem lei. Eu te peço que o Senhor nos dê um batismo de amor aqui nessa noite. Algo diferente, algo novo. Algo que venha a nos fazer crescer e a fluir cada vez mais poderosamente naquilo que o Senhor nos chamou para manifestar. Leva-nos a níveis tão altos. Faz-nos mergulhar tão profundo para que a gente possa ser o mais simples possível. E o poder da simplicidade quebra cadeias. Quem é muito rico pode doar e não sente nem falta. Se o teu tesouro for amor, você pode doar à vontade. Nunca vai te fazer falta. Mas eis aqui um princípio do reino dos céus. Aquilo que você compartilha aumenta dentro de você. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você dá, mais você tem. Eu oro para que os seus corações sejam expandidos agora, ao ponto de receber e transbordar daquilo que o céu está liberando sobre a terra. Adore a Deus com suas próprias palavras.
Levante as suas mãos e declare isso nessa atmosfera. A presença de Deus é palpável aqui nesse ambiente. Quantos sentem a presença de Jesus aqui, o amor de Jesus fluindo nesse ambiente? O Senhor me leva a fazer um apelo diferente. O Senhor está ativando a nossa igreja a amar o perdido. E a gente vai fazer o seguinte: você vai procurar alguém do teu lado. Se você tiver alguém que você não conhece, a gente vai fazer duplas de oração. Você não ora ainda, só encontra a pessoa, encontra alguém aí, se apresenta. Todo mundo, desde aqui da frente até o mezanino, você vai ter uma dupla de oração. Você vai procurar alguém. Você pode dar um sorriso aí de crente e se apresentar, falar o teu nome. E agora, número 1, eu quero que você levante a mão bem alto. Número 1, o mais ungido e bonito. Número 2, agora levanta a mão, igualmente ungido e bonito. Número 1, começando por você. Você vai agora falar pro número 2. Você vai fazer uma pergunta. Eu tô te ativando agora para você fazer na tua empresa, na tua faculdade, na rua. Você vai fazer a simples e poderosa pergunta: como que eu posso orar por você? Pergunta: como eu posso orar por você? Ele pode falar uma situação física. Nesse ambiente vai ter cura física. Nesse ambiente vai ter restauração de famílias. Nesse ambiente, não começa a orar ainda, só ouve, só ouve. Eu vou te dar 30 segundos agora. Agora, número 1, pode começar a orar por essa vida. Começa a derramar amor. Começa a liberar cura. Deus está te ativando agora. Eu vejo chaves sendo liberadas, portas de emprego sendo abertas. Cura, fogo do Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Quantos sentiram a presença de Deus agora? Agora, número 2. Você que vai fazer a pergunta: como que eu posso orar por você?
No momento de oração, não impõe as mãos na cabeça, você vai simplesmente colocar as mãos no ombro e orar por essa vida. Mas pode perguntar agora, número 2, como que eu posso orar por você? Pode perguntar. Pode começar a liberar. Deus está te ativando agora. Eu vejo o azeite transbordando. Começa a declarar mais do Espírito Santo. Começa a falar mais, Espírito Santo. Mais fogo. Mais cura. Provisão. Milagres. Agora, número 1 e 2. Flua no Espírito. Ora em línguas agora. Fogo de Deus. Mais. A equipe de ministração vai liberando o fogo de Deus ao redor do salão. Você que é da liderança, começa a liberar o fogo do Espírito Santo. Que queime o fogo do amor. Mais. Deus está curando fisicamente. Mais, Espírito Santo. Mais. Levanta a sua mão bem alto, continua fluindo agora. Beba mais desse amor. Seja livre.
Existem pessoas essa noite que o teu coração, enquanto Rodolfo pregava, ele começou a queimar. Deus está convidando pessoas essa noite a um compromisso com Cristo. Talvez você nunca entregou o teu coração a Jesus, ou talvez você está longe dos caminhos do Senhor. Eu quero falar para você: Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida e vida em abundância. E esse amor tão grande, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se essa tarde, essa noite, você quer fazer um compromisso com Jesus, quer entregar o teu coração a Jesus, aquele que tem poder de perdoar o teu passado, os teus pecados e começar uma nova vida, ou se você quer voltar para Jesus, aonde você está, e eu não vou falar para ninguém fechar os olhos, porque essa é a decisão mais linda e mais importante da tua vida. Se você é essa pessoa, eu quero que você levante as suas duas mãos bem alto, aonde você está, aonde você está. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Celebre o nome de Jesus. Você que levantou a mão, levante mais uma vez bem alto as tuas mãos. Aqui, aqui, aqui. Fique com a mão levantada até alguém da liderança chegar ao teu lado. E eu quero agora que toda igreja receba esses nossos irmãos, orando junto com eles, uma oração muito importante. A palavra diz que quando eu creio no coração e confesso com a boca que Jesus é o Filho de Deus e ressuscitou dos mortos, eu sou salvo. Então você vai repetir essa oração com fé junto comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque naquela cruz o Senhor foi perfurado pelos meus pecados. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. Lava-me com teu precioso sangue. Senhor Deus, eu abro meu coração para receber da tua presença. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus que ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e está sentado à direita do Pai. Eu creio que não existe um outro caminho que me leva a Deus. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, e a minha vida pertence a ti. Levanta as tuas mãos agora e diga: Senhor Jesus, que essas mãos sejam as tuas mãos para tocar essa cidade. Enche-me com teu amor, e que através da minha vida haja um grande avivamento na Europa, em nome de Jesus. Uau! Quantos receberam algo da parte do Senhor essa noite? Uau, a presença de Deus está aqui. Se Deus ainda está te tocando, continue no salão. Nós teremos uma equipe de ministração aqui à frente. O altar está aberto
para você receber oração. Nós temos também à minha direita no mezanino o Ohana Café, onde você pode jantar, ter um tempo de comunhão, receber mais de Deus. E se você já recebeu tudo que você tinha que receber, não se esqueça, semana que vem é o Domingo do Legado, vai ser poderoso. Venha, traga mais 37 pessoas e a gente se vê aqui para adorar o Senhor junto, ter um encontro com a glória de Deus. Não vá embora antes de abraçar 3 pessoas e falar: Jesus te ama muito. Que Deus te abençoe.